E aí, pessoal? Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que às vezes a gente acaba se descuidando, mas que é muito importante. Ele tem a ver ali com FOMO, né? Esse termo quer dizer Fear of Missing Out, que seria algo como o medo de ficar de fora. Às vezes a gente acaba tentando estar sempre aí sabendo de tudo, das últimas atualizações, e a gente acaba meio que perdendo o foco. Não é exatamente sobre FOMO que eu vou falar, mas tem muito a ver. Isso veio na minha cabeça porque acabou de sair uma atualização do .NET, né? Agora a gente está no .NET 8. Eu vou falar sobre ele em vídeos futuros, posso trazer porque é importante, eu vou falar sobre isso também aqui. É importante a gente se manter atualizado, mas não é uma coisa que a gente tem que ficar aí tão focado, tão focada, sempre com medo, com angústia de não estar sabendo das últimas coisas. Mas deixa eu começar do começo. É muito comum, eu já passei por isso, eu tenho certeza que a maioria de vocês já passou por isso. A gente, sei lá, começar a estudar uma coisa e ali puxa um galho para aprender uma outra coisa, e a gente tá aprendendo essa nova coisa que nem era a primeira, e aí a gente vê uma outra coisa que, nossa, isso aqui vai ser super interessante, super importante eu aprender. E quando você vai avaliar aí, você, sei lá, olha um mês para trás ou até mais, você vai perceber que você não aprendeu a primeira coisa, a segunda coisa, nem a terceira coisa, e você acaba não evoluindo. Você vai saber muito pouquinho, muito superficialmente de uma coisa e de outra, mas você não tem substância, você não consegue realmente entender melhor uma determinada coisa. Seria aprender melhor, mais a fundo, alguma determinada coisa. E isso é péssimo para sua carreira, para o seu desenvolvimento. Então o que eu quero trazer para vocês é assim: não fique desesperado, desesperada quando sair uma nova atualização. Então agora saiu o .NET 8. É uma atualização. Então a maior parte do que está lá você já teve no .NET 7, 6, 5, foi se acumulando, lógico, mas se você já aprendeu no .NET 7, você sabe no .NET 8, não precisa nem ser no .NET 7. O grosso da coisa você já aprendeu. Se não aprendeu, é isso que você tem que focar. Então vamos fazer algumas divisões aqui. A maior parte do público aqui, obviamente, vai ser de pessoal iniciante e intermediário. E como é normal nessa pirâmide, o pessoal mais avançado vai ser em menor número. Então vamos falar primeiro para os intermediários e iniciantes. Você não tem que ficar focado nas atualizações, você tem que se focar nas bases, é o que eu sempre falo aqui, os fundamentos, as bases da programação. Então você tem que saber bem a lógica de programação, você tem que saber bem uma determinada linguagem, geralmente aqui a gente fala sobre C Sharp, né? Então você foca em aprender o C Sharp bem, falei design patterns, você saber como trabalhar em determinados problemas que já existiram. Design patterns basicamente é isso, você já tem um problema que sempre acontece e você já tem ali uma melhor solução para aquele problema, então você não precisa ficar reinventando a roda, você não precisa decorar todos os design patterns. Eu tenho um vídeo sobre design pattern aí, vou deixar linkado aí, mas você precisa acabar conhecendo alguns, ao menos os mais usuais, os que você sempre usa. Sei lá, eu posso falar de um singleton, talvez um factory que a gente sempre utiliza, um decorator, mas aí você vai perceber quando estudar os design patterns que você já utiliza alguns aí, vamos dizer que meio que sem saber, às vezes talvez não exatamente, não da forma melhor, mas você já vai ver que não é algo tão estranho. Tem muitos estranhos lá, mas nem todos. Você precisa saber os princípios SOLID. Os princípios sólidos são a base. Pensa sempre assim, é bom você saber a atualização, ainda vou tocar nesse assunto, mas pensa que muita coisa que está surgindo pode simplesmente desaparecer, como a maior parte das coisas. Aquilo que você já ouve há anos, que desde o início você está escutando, muito provavelmente são coisas que persistirão. O que eu quero dizer? Os princípios sólidos, por exemplo, eles estão aí há séculos. Brincadeira, mas ao menos no século passado. Os design patterns, você vai encontrar livros que são livros antigos. Eles não são velhos porque eles não são descartáveis. Obviamente uma coisa ou outra ali pode estar, vamos dizer assim, já não usual. Mas se você pega princípios de arquitetura, princípios de design de software, você vai ver que tem um pessoal aí muito antigo que já escreveu lá nos anos 1970, 80, até um pouco antes, eles já escreveram coisas que ainda são fundamentais hoje, que ainda são relevantes hoje. Então isso que está há muito tempo, muito provavelmente vai continuar. Sendo que talvez um framework que surgiu hoje, que surgiu ontem, ele desapareça em um ano. Então isso é importante. Você saber que, eu não estou dizendo com isso que você tem que estudar COBOL. Não que não haja vaga de COBOL, mas não vamos entrar nesse assunto. Não que você tenha que estudar uma linguagem antiga, um COBOL, um Fortran, não é isso que eu estou dizendo. Mas os princípios que foram trazidos. Você pega uma linguagem como o C Sharp, que é uma linguagem super moderna, foi criada há não tanto tempo assim comparada com as outras, e você verifica ali que
quem criou fundamentado nisso. Criou pensando totalmente na orientação a objeto. Ou seja, você precisa saber orientação a objeto. Não só para trabalhar com C Sharp, mas é nisso que você tem que focar. Então você que é principiante, você que é intermediário, foca nisso, foca na base. A base é mais importante. A base vai te levar mais longe do que qualquer coisinha mais moderna, mais nova que está surgindo. E aí, falando com um intermediário / avançado ou mais avançado mesmo, aí sim você pode focar em aprender alguma coisa atual, em aprender alguma dessas coisas super novas. Eu parto de um princípio muito prático. Eu espero a coisa ter pegado. O que eu quero dizer com isso? Ver que realmente é uma coisa que vai ficar. Talvez sejam traumas de antigamente, de coisas que eu aprendi e deixaram de funcionar, pode ser, mas assim, pra mim, nesse tempo de carreira que eu tenho, eu trabalho nisso há mais de 20 anos, confesso que não me fez falta. Você pode, por exemplo, perder, sei lá, uma oportunidade de trabalho. Vamos dizer que você viu aí uma super posição, aí, uma vaga de trabalho, e aí você preenche todos os requisitos, mas lá no finalzinho lá tem, sei lá, Blazor. Blazor, por exemplo, é uma coisa que eu não aprendi. Aí você pensa, puxa, perdi só por causa do Blazor. Você pode mandar uma mensagem perguntando se o Blazor realmente vai fazer diferença. Muitas vezes você vai ver que algumas coisas que eles põem lá, a maioria das vezes, não pede. Geralmente ele coloca logo no começo assim, o que é o mais importante, e o que vem dali para baixo o cara vai colocando só para ver se cola. Mas o que eu quero dizer com isso? O Blazor, por melhor que possa parecer, e eu tenho visto já, eu tô sentindo uma certa atração, mas ainda é uma coisa que não é tão difundida. Você ainda vai ver muito mais, assim, na minha experiência, lembra sempre que tudo que eu falo aqui é a minha opinião, é dentro do meu conhecimento. Mas eu vejo muito mais coisa com Webforms do que com Blazor. Eu não tô dizendo que o Webforms é melhor que Blazor. Longe de mim, mas é o que eu tenho visto, porque tem muito legado. O Blazor ainda tá pegando, ainda tá se formando. Lógico que leva um tempo para isso. E eu não tô dizendo que não vai pegar, mas também não tô dizendo que vai pegar. E às vezes você não aprendeu a base direito e tá pensando, vou aprender um Blazor, quando você não sabe fazer um MVC, que na minha opinião é muito mais importante. Você vai ter muito mais oportunidade de trabalho com o MVC, com um Web API no caso, ou Web Application, do que com o Blazor. Mas se você já é uma pessoa experiente, eu já sei o MVC, já sei o API, o Web API, já estou trabalhando aqui na área e eu vou adicionar o Blazor. Excelente. Acho fantástico. Ou já sei também o Blazor, vou colocar agora o Aspire, que é uma coisa que acabou de surgir na Microsoft, no novo .NET. Sensacional. Já cai para dentro. Você vai ter pouco material, pode ser que você seja uma pessoa que vai ficar na ponta, você vai ser a referência. Mas como eu disse, para mim, nunca fez diferença. Eu não queria ser o cara da referência. Tanto que eu trago muito aqui, vocês veem muitos vídeos aqui de fundamentos. Por quê? Porque o fundamento vai te ajudar a aprender o novo. Então, por exemplo, eu tô trabalhando. E aí eu trabalho, sei lá, com MVC, com API, com a coisa toda lá, o basicão, vamos chamar assim. Em algum momento a gente, vamos precisar de Blazor. Eu tenho capacidade de aprender, porque eu já sei a base da coisa. Então eu tenho experiência de carreira e sabendo os fundamentos para poder me adaptar rapidamente ao Blazor. Eu vou ser o cara que vai liderar o projeto de Blazor? Não. Mas é isso que eu quero? Aí é isso que você tem que pensar. Talvez eu não vá liderar nesse, eu vou ser o cara que vou ali ajudar, vou começar a aprender, vou carregando e aí eu vou aprender. Então eu vou ter uma utilidade prática para aprender o Blazor no caso. Estou colocando o Blazor, mas pega aí qualquer tecnologia, pode ser esse Aspire novo, pode ser qualquer coisa. Então tem muita coisa que eu não sei, mas que eu sei que existe, e isso é importante, e aí que vem o gancho que eu estava fazendo desde o início. É importante a gente saber das atualizações, é importante a gente saber que determinada coisa existe, até porque quando a gente precisar, a gente vai saber que existe, senão você vai ficar perdido. Então, o Blazor, eu sei que existe uma ferramenta que é o Blazor, que funciona tanto no server quanto no client, que funciona assim, assado. Legal. No dia que eu tiver ali uma necessidade para isso, eu posso ir lá e aprender. Eu já sei que existe uma coisa determinada que funciona assim, assado. Vou lá. Sei lá, um dos últimos vídeos que eu lancei, mensageria. Legal, assisti o vídeo, sei que existe, sei para que serve, mas não me serve agora. E agora eu tô precisando aprender outras coisas. É o que eu falei, se você já é experiente, você, entre aspas, já sabe tudo, já tá ali no terreno confortável, numa zona de conforto, beleza. Vou trabalhar um pouco com mensageria. Vou trabalhar com as atualizações aí do .NET 8, vou ver o que tem diferente, vou aprender papapá. E aí você coloca uma coisa. Agora, se você não sabe, foca no básico. Lembra que eu falei? Volta pro básico. Fundamento.
fundamento. Você vê isso até de, por exemplo, grandes desportistas aí. Você pega cara de natação, cara do futebol, do basquete, tem muito isso. O cara do beisebol. Ele vai falar, eu treino muito fundamento. O cara pode ser o cara que ganha mais, o cara mais reconhecido. Ele treina fundamento. Ele vai treinar ali a cesta do lance livre. Ele vai fazer, sei lá, 100, 200, 1000 arremessos. Daquela coisa que é o mais simples, que sei lá, qualquer um aprende, talvez seja a primeira coisa que você aprenda. Ele vai focar naquele drible simples. Ele vai, sei lá, focar numa rebatida com taco ou na raquete assim assado. O básico. Porque o básico bem feito é o que a gente fala na teoria do 80-20, né? Geralmente o básico vai te dar 80% da coisa. 80% do resultado, eu quero dizer. E o 20%, você vai ter que demandar muito esforço para ter só 20% de um diferencial. Não estou dizendo que você não tem que almejar esse 20%, esse percentual pequeno aí que vai ser o final, a cereja do bolo. Mas para isso você tem que estar com os 80% coberto ali, então você tem que ter a base. Uma coisa que vocês sempre vão ouvir eu falando assim é fundamentos, fundamentos, fundamentos. Então não fique angustiado, não fique angustiada, porque saiu uma coisa nova, saiu um novo framework de JavaScript, que saiu a linguagem X, Y, Z. Não se perde com isso. Foca, se você já tem um plano, continua no seu plano. Se você não tem um plano, eu tenho vídeos aqui ajudando também a planejar aí estudo, carreira, etc. Obviamente não sou só eu, tem um monte de gente, então dá uma pesquisada para ver o que é melhor para você. Foca no seu plano, porque se você ficar pulando de barco em barco, você não vai chegar em lugar nenhum. Ao menos não vai chegar muito longe. Foca e vai, que vai dar tudo certo. Beleza? Então por hoje o vídeo era isso, eu espero que tenha gostado desse papo aqui. Hoje não teve código, teve só conversa, mas já sabe, curte, compartilha, se inscreve e vejo você no próximo código.